Fala galera, tudo beleza com vocês? Lucas Padão do canal Quem é Satoshi aqui, com um vídeo semanal no canal da Coinext, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, que é um evento muito importante aí para o preço do Bitcoin, e vamos falar também sobre o preço do Ethereum, que não para de cair depois do demerge. Vamos explicar por que isso está acontecendo, então tudo isso no vídeo de hoje. Antes de começar esse vídeo, então, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal aqui da Coinext para não perder esses vídeos semanais e os demais conteúdos são disponibilizados aqui no canal. E não esqueça também de seguir o Quem é Satoshi em todas as redes sociais, onde eu posto conteúdo diário sobre Bitcoin, mercado financeiro, memes e vários outros temas. Então, aqui na tela vocês podem ver o preço do Bitcoin e das outras criptomoedas. Observem que o preço do Bitcoin caiu significativamente junto com todo o mercado, diga-se de passagem, mercado de ações, principalmente nos Estados Unidos, aí, que ainda é o cara que manda no mundo em termos de renda variável, mas a gente observa que o ETH, o Ethereum, caiu ainda mais depois do demerge e vamos falar sobre isso então. Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada aqui no indicador de medo e incerteza, medo e ganância do Bitcoin, Fear and Greed Index, que está em 22, ou seja, o mercado está com bastante medo. Geralmente é melhor comprar quando o mercado está com medo e vender quando o mercado está ganancioso ou demasiadamente otimista, e é o caso agora, mas devemos levar em consideração também o aspecto da taxa de juros e inflação nos Estados Unidos, que pode com certeza prejudicar os investimentos de renda variável, e o Bitcoin, principalmente em momentos de queda, se correlaciona bastante com esses ativos aí de renda variável. Então, em inúmeros indicadores que a gente mostra aqui no canal, a gente vê que o preço do Bitcoin historicamente está subprecificado, ou seja, está muito barato, né, historicamente, e vários indicadores mostram isso, como o Bitcoin Rainbow Chart, o Stock to Flow, médias móveis, e também quando colocamos o Bitcoin aqui em escala logarítmica de preço, conseguimos observar que ele foge dessa tendência, que é algo raramente visto, pelo menos do ponto de vista histórico, aqui para o Bitcoin. E o que está levando o preço do Bitcoin tão para baixo nos últimos tempos? Bom, a gente sabe que o preço do Bitcoin ele passa por ciclos, geralmente esses ciclos ocorrem de 4 em 4 anos, e isso tem a ver com o halving, que é o momento onde as recompensas dos mineradores são diminuídas pela metade. E agora, além disso, além desses ciclos naturais do Bitcoin, a gente tem um fator excepcional, que é a inflação nos Estados Unidos e também nos países desenvolvidos como União Europeia e vários outros países, que faz com que o Banco Central desses países eleve a taxa de juros e faça com que a renda variável fique menos atrativa que a renda fixa. Ocorre esse fenômeno que os investidores chamam de flight to quality, onde os investidores migram dos ativos mais voláteis e se posicionam ali nos ativos mais seguros, entre aspas, né? Como renda fixa, por exemplo. E recentemente, então, nessa semana, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, o Federal Reserve, elevou os juros em 0,75% e tem uma expectativa aí de taxa de juros acima de 4% ao final do ano. Então, a taxa de juros nos Estados Unidos está entre 3% e 3,25%, e todo o mercado de renda variável sofre. Aqui, no gráfico que vocês estão vendo na tela, a gente tem a evolução da taxa de juros do Banco Central dos Estados Unidos ao longo do tempo, e a gente observa que esses ciclos são constantes, então ciclos criados aí por bancos centrais de baixa de taxa de juros. Então temos aí uma expansão do preço, um aumento do preço dos ativos, né, uma expansão ou criação de talvez uma bolha, né, como aconteceu outras vezes na bolha dos anos 2000, 2008, assim por diante. E assim que o Banco Central tenta aumentar a taxa de juros, como ele tentou recentemente e não deu certo, né, a partir de 2019 ali o Banco Central já voltou a baixar novamente a taxa de juros, eles estão tentando novamente subir a taxa de juros, normalizar essa política expansionista, né, do Banco Central dos Estados Unidos, e o mercado de renda variável acaba sofrendo nesses cenários. Então o Bitcoin está caindo de preço, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, está longe do topo histórico e agora está sendo cotado um pouco abaixo dos $20.000. Mas o que acontece é que o ETH, o Ethereum, caiu ainda mais que o Bitcoin agora nas últimas semanas, e tem um fator interessante aí referente ao Ethereum, que é o demerge.
Vamos falar um pouco agora sobre o The Merge, que foi o evento que mudou a prova de trabalho da rede do Ethereum, ou POW, Proof of Work, para Proof of Stake, ou POS. Então, a estrutura de validação de blocos na Ethereum mudou, e o que é interessante é que depois disso a rede se tornou ainda mais centralizada. Então, essa notícia da Infomoney mostra que nas horas seguintes à fusão, duas plataformas adicionaram juntas mais de 40% dos blocos da rede. Então, isso traz um conceito muito interessante, que é o seguinte: basicamente a blockchain é algo que é difícil de ser utilizado, gasta bastante energia e não é muito rápido, e é por isso que o Bitcoin tem outros layers aí, como a Lightning Network, uma segunda camada para fazer transações rápidas e com um custo baixo. Mas essa segunda camada está ancorada na primeira, que é uma base extremamente sólida, robusta e perene e dificilmente mutável, que é o Bitcoin. Diferente do Bitcoin, aliás, dicas de passagem, o Bitcoin é único nesse sentido. Existem mais de 20 mil criptomoedas listadas no CoinMarketCap, mas o Bitcoin não pode ser comparado com todas as outras criptomoedas, pois em termos de resistência, robustez, o Bitcoin não tem comparação. E a gente vê aqui, né, a gente está vendo que o Ethereum está mais centralizado, então o preço do Ethereum caiu de forma ainda mais significativa, mesmo com a queda do Bitcoin, justamente porque aparentemente esses fatores negativos da rede, que já existiam antes de centralização, de ter uma empresa, algumas figuras como o Vitalik muito fortes por trás, se tornaram ainda mais intensas e evidentes. E basicamente a ideia toda de descentralização, especificamente voltada para o dinheiro, é separar o Estado do dinheiro, e como políticos e burocratas têm muito interesse em manter o monopólio da moeda, essa rede precisa ser extremamente robusta. Não é à toa que o Satoshi Nakamoto é um pseudônimo. Então, quando temos figuras, quando temos empresas por trás, quando temos muita centralização, que é o caso da Ethereum, isso acaba fugindo muito da proposta inicial de uma moeda descentralizada, pois, se for o caso, políticos e burocratas, governos podem cooptar aí esses outros projetos, diferente do Bitcoin, que dificilmente pode ser cooptado. Eu me lembro de um evento muito interessante que aconteceu recentemente, que foi a China banindo a mineração no país, e que era o país que mais minerava bitcoins na época. A taxa aí de mineração, a força computacional da rede do Bitcoin, deixa eu ver se eu encontro para vocês, caiu significativamente naquela época. Aqui, como vocês podem ver, Bitcoin hash rate, mas recuperou de forma bastante significativa logo depois e já está aí nas máximas históricas. Isso mostra o quão resiliente o Bitcoin é, o quão robusto a rede é e o quão difícil é banir essa ideia, esse código que é o Bitcoin. Mesmo o hardware, aparentemente a China não conseguiu banir por completo. É o segundo país que mais minera Bitcoins no mundo, segundo algumas pesquisas recentes. Então isso mostra o quão robusto e quão descentralizado o Bitcoin pode ser, e por isso que ele é tão diferente de todas as outras criptomoedas. Então o que podemos esperar aí para as próximas semanas? O Banco Central dos Estados Unidos provavelmente vai continuar aumentando a taxa de juros, podemos ver novas quedas aí no preço do Bitcoin, consequentemente das outras criptomoedas. Mas isso provavelmente vai denotar aí boas opções de compra, preços muito bons e promoções aí nesse mercado. Então é o momento de aproveitar. Eu particularmente estou feliz aí que vamos ter Bitcoin a um preço baixo, provavelmente durante mais algum tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e também conferir as redes sociais do Quem é Satoshi, onde eu posto conteúdo diário aí para manter vocês informados. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até mais!